Pode começar? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora e terapeuta transpessoal, trabalho em Sorocaba e hoje é um enorme prazer estar aqui de novo para a nossa 13ª live, mas na verdade já me criticaram um pouquinho dizendo que é um programa, porque eu não deixo vocês interagirem. Na verdade eu acho que eu me confundo. Se eu começar a ler agora já os recados de vocês e tudo, eu acabo me perdendo do assunto em si. Então eu peço que vocês até me perdoem se eu não estou interagindo, mas eu vejo todos os comentários, todas as perguntas, eu procuro responder toda vez que a gente chega num novo programa. E o tema é constelações familiares e hoje eu quero contar um pouquinho, ou conversar com vocês sobre os temas que a gente pode constelar, quais são os temas que a gente pode trazer para uma constelação. Então, os temas são qualquer tema, a gente pode trazer para uma constelação qualquer tema. Um tema assim de relacionamento, por exemplo, uma dúvida, uma encrenca com relacionamento, o relacionamento com a minha mãe não flui bem, com meu pai não flui bem, ou com um irmão não está fluindo, ou dentro da família parece que eu sou a ovelha negra, ou numa relação de amizades, parece que eu vou bem no começo, mas depois acontece alguma coisa e eu me sinto excluído dessa relação, ou numa empresa eu começo bem e depois eu sinto que parece que a turma me exclui, que fazem bullying comigo. Então, qualquer tipo de relacionamento a gente pode olhar. Então, relacionamentos, sintomas, um sintoma físico mesmo, uma doença, ou um sintoma emocional, uma raiva, uma sensação de ansiedade, um ciúme exagerado. Então, todos esses sintomas que atrapalham a nossa vida, emoções que atrapalham a nossa vida, coisas recorrentes que parece que a gente patina e quando a gente vê, a gente está chegando no mesmo tema. Outra coisa que a gente pode constelar é um problema profissional, então uma profissão, que caminho tomar dentro de uma profissão, uma constelação, por exemplo, de decisão também, O que eu faço? Eu tenho várias possibilidades, qual é aquela que me chama mais, com qual delas eu tenho talvez uma oportunidade melhor. Então, qualquer tema pode ser constelado, qualquer coisa. Agora, o que a gente percebe? Dentro do que a gente conversou nos outros programas, tudo que acontece com a gente na nossa vida acaba refletindo a nossa situação dentro da nossa família. Como a gente olha para o mundo, que padrões que a gente traz da nossa família. Então, qual é, dentro das constelações, dentro desse trabalho de constelação familiar, quais são as leis que regem esse trabalho? Isso eu venho falando praticamente a cada programa e vou repetir mais uma vez hoje. Então são 3 essas leis que regem os relacionamentos e que regem, segundo Bert Hellinger diz, o amor nas famílias, esse fluxo amoroso nos relacionamentos. E a primeira lei é a lei do pertencimento, que é a lei do sim à vida, do sim a tudo do jeito que é. Quando eu digo sim e me sinto pertencendo a tudo, um sim incondicional a pai e mãe, e aí a gente conversou também naquela live do adultecer, Tudo no final das contas, tudo no final das contas começa por aí, pelo tomar os pais exatamente como eles foram, exatamente como eles são. Dessa forma, a gente consegue aceitar a nossa vida, a gente mesmo, do jeito que a gente é. E quando a gente diz esse sim incondicional à vida, aqui neste lugar, nós estamos centrados no aqui e agora, que é a única coisa que existe de real e palpável nas nossas vidas. Este momento aqui e agora. Então, esse lugar desse sim à vida, desse estar preparado, desse estar no presente, esse é, dentro desse trabalho de constelações, dentro desse olhar sistêmico, um lugar de força, que é o lugar do masculino, que é o lugar do estar pronto para ir para a vida. Então, dentro deste, ou a partir deste lugar, acontece o sucesso, porque você está
na realidade, naquilo que existe de real na sua vida, que é este momento aqui e agora. É deste momento aqui e agora que a gente constrói um daqui para frente. Agora, o que acontece muitas vezes com as pessoas? Eu atendi um rapaz que ele veio com uma demanda de, puxa vida, nada flui no momento na minha vida. Minha questão profissional está encrencada, a minha questão afetiva está encrencada. E aí eu pedi, a gente fez uma constelação com bonecos, porque, como eu já falei nos outros programas, a gente pode fazer tanto uma constelação no grupo com pessoas, como o Bert Hellinger sempre faz e fez a vida inteira, ele nunca trabalhou no setting individual com bonecos, mas nesse caso ele veio, né, fazer uma constelação com bonecos e ele colocou, eu pedi para ele colocar o relacionamento dele, pedi para ele colocar a vida profissional dele, pedi para ele colocar também pai e mãe, por quê? Pai e mãe são a base do nosso trabalho com constelações. Pai e mãe são a base da nossa vida, eles são representantes de um Criador no nosso corpo. Através deles é que a gente ganhou a vida. Então, quando ele colocou a vida profissional dele, ele acabou escolhendo um bonequinho pequeno, uma criança. E ele trouxe também os pais. E ele trouxe o relacionamento. O que a gente vê assim nessa posição, no primeiro instante, quando eu vou olhar para isso? Eu perguntei o que aconteceu aqui, porque ficaram muito longe esses pais um do outro. E ele me contou que eles tiveram um acidente, né, um acidente de carro e que os dois faleceram. E o que a gente vê aqui? Que de alguma forma essa pessoa, este cliente, ele não está disponível para a vida, ele está olhando ainda para a morte, no lugar de um menininho que ainda está sofrendo nesse lugar, querendo juntar pai e mãe. Mas onde é que a gente junta pai e mãe? É aqui, nosso DNA. Nós somos a prova viva de que eles deram certo, nós somos a continuidade deles. E aqui, quando a gente consegue deixar o passado para trás, no sentido de eu acolho tudo aquilo do jeito que aconteceu. Que bom que isso aconteceu depois de eu ter nascido, porque senão eu não estaria aqui. Agora, isso é muito difícil e muitas vezes esse menininho, ele tem um impulso de seguir esses pais inconscientemente na morte. É como se ele dissesse, como é que eu posso viver mais do que vocês? Se eu busco vocês a vida inteira, o tempo inteiro eu busquei vocês. Isso foi muito difícil e a minha vontade é de me encontrar com vocês novamente. Existe uma pulsão inconsciente de encontrar com esses pais na morte, onde num olhar para o passado, num olhar para a morte, a nossa vida não flui, o nosso emprego não flui, o nosso relacionamento não flui. E se alguém coloca aqui este relacionamento aqui atrás, ele está no lugar, né? Lembra que a gente conversou que os pais são os grandes e os filhos são os pequenos. É como se estes relacionamentos, de alguma forma, tivessem a obrigação, por assim dizer, de me preencher aqui de vida quando o meu olhar é para os mortos. Agora, o que a gente vê no trabalho de constelações? Que os mortos querem que os vivos vivam. E olha, gente, isso não tem nada a ver com espírito, nem espiritismo, nem nada disso. São informações de campo. Quando a gente traz numa constelação com pessoas e representa esses pais que já se foram, elas trazem informações.
informações, essas informações que estão nesse campo de informação, no mesmo lugar onde estão as ondas de rádio. Quer dizer, existem tantas energias, tantas informações pairando nesse espaço, e a gente numa constelação, o que a gente percebe? A gente percebe onde estão esses vínculos inconscientes de uma fidelidade infantil, onde numa fantasia infantil é como se esse filho quisesse salvar esses pais. E ele preso nesse passado, ele não tem olhos para a sua vida. Agora, quando a gente oferece para esse filho olhar para esse pai e para essa mãe e tomá-los internamente, dizendo, eu digo sim a tudo que foi. E se eu me permito ser mais feliz e ficar na vida o tempo que tiver escrito para mim, eu faço em honra a vocês para que todo esse sacrifício vivido e essa perda não tenham sido em vão. E aqui eu posso olhar para a minha vida. Quando eu deixo o passado no passado, eu posso olhar para o futuro. E quando isso acontece, quando a gente consegue dizer esse sim incondicional à vida, a tudo aquilo que foi, exatamente como aconteceu. Quando a gente diz sim, aí sim, a gente está no presente, pode olhar e construir um futuro. Com este olhar, eu não preciso ser filho do meu relacionamento, não preciso esperar que o meu cônjuge me preencha, porque eu já estou preenchido de pai e mãe, eu já disse sim. E aí eu não preciso também esperar que talvez filhos no futuro me preencham, pesando no relacionamento com os filhos, que é um relacionamento deslocado, isso a gente já conversou também num outro programa, né? Então, se vocês estão chegando pela primeira vez, até convido vocês a acessarem no YouTube ou então na minha página no Face, que é Uli Holtz Constelações Familiares, e assistirem os vídeos anteriores, onde a gente fala mais esmiuçadamente desses laços inconscientes. Então, quando este filho está nessa posição de ir para a vida, aqui a vida acontece. E quando a gente diz esse sim à vida, a tudo, do jeito que aconteceu, exatamente como aconteceu, nasce na gente uma vontade de retribuir. E aí não é uma vontade deslocada de retribuir no sentido de encontrar com vocês na morte. Então, vocês morreram cedo, eu faço uma programação inconsciente de que eu tenho que morrer cedo também. Né? Essa pessoa, ela tinha também uma sensação de que ela não ia viver muito tempo, que ela também não ia ver os filhos crescerem. E até por isso, essa pessoa não queria ter filhos, porque numa lembrança, né, inconsciente, de forma inconsciente, qual era o medo? Eu vou ter filhos e eu posso morrer, eu vou morrer cedo. E eu vou fazer com que o meu filho passe exatamente o que eu passei. E eu não quero. Então, eu também faço, digamos, uma autossabotagem e também não me permito ter filhos. Então, eu não me permito um relacionamento duradouro para não correr o risco de ter filhos e também que esses filhos não precisem passar o que eu passei. Mas quando a gente olha do lugar do adulto para essa criança, para esse sofrimento, para tudo o que aconteceu e diz sim, só o fato da gente dizer sim, é como se, sabe um dominó? Quando você usa o dominó e monta o dominó e você dá um toquinho numa primeira pedra e aquilo vai caindo e vai indo no lugar? É assim, quando esse profundo sim, esse profundo agradecimento a tudo que foi, exatamente do jeito que foi, porque eu estou aqui para contar essa história, quer dizer, em mim tudo deu certo. Então, este sim, ele desencadeia esse cair dessa pedrinha e parece que tudo vai se ordenando a partir desse sim. E aí o que acontece? Também dentro do equilíbrio entre o dar e o receber, esse sim me traz para um lugar de profundo agradecimento, onde eu sinto necessidade de fazer também e retribuir aquilo que eu recebi. E essa força de retribuição, ela também é dada através do trabalho. Então, eu faço algo de bom pelo próximo, eu produzo algo de bom para uma sociedade e também dessa forma eu retribuo tudo aquilo que eu recebi dos meus pais, tudo aquilo que eu recebi através da vida.
E este sim e esse trabalho, ele flui em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente diz sim, os nossos relacionamentos podem estar no lugar. Então, eu encontro um parceiro do lugar de igual. Eu encontro um filho do lugar de grande e ele do lugar de pequeno. E tudo vai se ajeitando em todas as áreas das nossas vidas, quando a gente diz sim, esse sim incondicional. Teve uma outra pessoa também, né? Vou colocar de volta aqui esses bonequinhos, que também trouxe uma questão, porque a gente está falando aqui também de que questões que a gente pode trabalhar. E a questão dela também era uma baixa autoestima. Então a gente pode trabalhar tudo isso numa constelação. E ela também trouxe uma baixa autoestima de um bonequinho pequeno, né? Ela trouxe aqui um bonequinho, eu pedi para ela trazer também ela trouxe ela. E num determinado instante, ela trouxe uma história também. Ela trouxe aqui agora eu não me lembro mais se era uma bisavó que teve uma paixão muito grande e acreditou nesse bisavô, teve um caso com ele e engravidou do avô dessa cliente. E este avô, ele sempre sofreu bullying, porque ele não sabia quem era o pai tinha ido embora, a mãe acabou casando com uma outra pessoa e o sintoma, quer dizer, essa baixa autoestima, ela acabou se mostrando ser deste avô que sofreu esse bullying, que não se sentiu no lugar certo, que se sentiu excluído, que não se sentiu pertencendo, que era, por assim dizer, o bastardo, né? E ela traz essa história de fidelidade inconsciente a esse avô, porque na verdade o grande excluído foi este bisavô. Então, gente, a gente percebe numa constelação esses laços amorosos que nos ligam às nossas histórias ancestrais. E quando a gente consegue olhar e dizer, puxa vida, bisavó, que pena, ou eu sinto muito se você sofreu tanto bullying e tanto julgamento das pessoas que estavam em volta de você, parentes, sociedade no geral, mas eu devo a minha vida justamente aquilo que os outros julgaram. Então agora eu não julgo mais, eu incluo, este meu bisavô faz parte exatamente do jeito que ele é, e que bom que ele surgiu na sua vida, e que bom que você se entregou amorosamente a ele, porque se não fosse isso, não seria aqui o meu avô, se não fosse o meu avô, não seria a minha mãe, se não fosse a minha mãe, não seria eu. Então tudo faz parte, e a gente poder olhar para esse passado, dizer sim a esse passado, e neste sim caminhar em direção ao nosso futuro. Tudo deu certo, nada do que aconteceu atrás foi em vão, nada foi por acaso. Se a gente mudasse talvez uma vírgula, se as pessoas não se encontrassem, se não tivessem talvez acontecido até histórias difíceis, histórias que, se a gente olhar do nível do Lé com Cré, né, que a gente conversa, né, se eu olho de forma linear, parecem coisas terríveis, mas se eu entendo que isso trouxe vida adiante e que isso favoreceu eu estar aqui e todos os que vieram depois desse ato difícil estarem aqui, então eu só posso dizer sim e agradecer a tudo exatamente como foi, porque se fosse diferente não seríamos nós aqui. Então esse sim à vida, esse sim ao agora, esse sim ao daqui para frente, isso traz força, isso traz sucesso, isso traz realização.
profissional e realização pessoal. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Os nossos programas eles vão passar a ter 15 minutos agora, né? Eu vou trazer ainda também pessoas para conversarem também sobre vários temas. Aceito sugestões, então são muito bem-vindas as sugestões de vocês, perguntas se vocês tiverem. E eu estou à disposição, eu sou de Sorocaba. O meu telefone é o 15 991 11 5467, também tem o WhatsApp. E o Facebook é o Uli Holtz, Constelações Familiares, eu também sempre respondo, sempre posto algumas coisas do que eu estou fazendo. Faço 2 vezes por mês workshops de constelações no grupo e convido vocês a participarem, a virem conhecer de perto esse trabalho que à primeira vista parece meio abstrato, mas à medida que a gente vai acompanhando e entendendo essas leis que regem o amor nas famílias e que a gente vai também se educando dentro dessas leis e se colocando no nosso lugar, mesmo que a gente não faça uma constelação, o que a gente percebe? Que tudo na nossa vida começa a fluir de uma forma diferente, mais leve, mais ordenada. E então é isso, pessoal. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau. A Máximo Comunicação oferece alta qualidade de imagem e áudio em gravações e transmissões ao vivo para todas as plataformas e redes sociais. Elaboramos todo o projeto, desde a elaboração até o produto final, além de suporte para videoconferência com link dedicado, estúdio de culinária fotográfico e imagens aéreas. Nosso diferencial é atender você que quer ter seu programa para TV, internet ou vídeo institucional. Conheça nossos serviços. A Máximo Comunicação conta com estúdio de rádio para transmissão em meio digital. Agora você pode ter seu próprio programa de rádio. Contamos com profissionais preparados para dar suporte ao seu projeto. Venha nos fazer uma visita e conferir nossa estrutura que está à disposição para a realização com qualidade do seu projeto. Localização privilegiada com toda a estrutura para seu projeto. Máximo Comunicação. O máximo em comunicação. Já? Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Olha, mais uma edição da série Protagonistas.